Olá, pessoal do sétimo ano, vamos a mais uma aula de artes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferentes formas e temas utilizados aí pelas companhias teatrais para fazerem suas peças e suas apresentações. Vamos começar aí pela companhia de teatro Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta a Favela de Porto Alegre. Trabalha com teatro de rua. No seu fazer teatral, o grupo discute, por meio de suas criações, questões atuais, como políticas, sociais, certo? Então, os temas mais abordados por essa companhia são os problemas da sociedade. Nesse espetáculo, o grupo coloca em cena a história da Guerra Guaranítica no interior do Rio Grande do Sul, que narra aí do ponto de vista dos indígenas. O episódio é o conflito de enfrentamento aí com o povo guarani e as coroas de Portugal e Espanha em defesa aí dos territórios indígenas. Outra forma também de apresentação teatral muito conhecida são as apresentações teatrais com bonecos, certo? Os grupos e as companhias de teatro se reúnem em torno de uma ideia, de uma história a ser contada, e a organização desses coletivos varia de acordo com a necessidade do espetáculo e das funções envolvidas em cada novo trabalho. Nós temos aí dois grupos de teatro que utilizam aí os bonecos como personagens. Nós temos aí, inclusive, o cearense, conhecido aí como Augusto Bonequeiro, que além de peças teatrais que ele apresenta, ele também apresenta aí com seus bonecos um programa na TV. Eu acredito que alguns de vocês já ouviram pelo menos falar, né? Ou já assistiram aí alguns episódios do programa de TV Nas Garras da Patrulha. Aqueles bonecos são personagens criados por um artista muito conhecido do Ceará, o Augusto Bonequeiro. Luz e sombra. Vamos imaginar que tudo que você tem em mãos é uma lanterna. A gente vai ver aí mais uma forma de apresentação teatral conhecido como teatro de sombra, que você vai precisar de um pano branco, uma lanterna e os personagens. Como o nome mesmo diz, você vai utilizar para fazer essa peça teatral apenas a sombra dos personagens. Pode ser pessoas, com pessoas, artistas, né? Podem ser personagens feitos de papelão, de isopor. O importante é que esses personagens apareçam na sombra, bem especificado, bem nítido, que tipo de personagens, que tipo de apresentação você está fazendo, certo? Então, é muito interessante essa forma de apresentação teatral do teatro de sombra, e você não vai precisar de muitos recursos para montar uma apresentação. O teatro de sombras é uma das formas mais antigas de contar histórias. É um tipo de teatro bastante tradicional na Ásia, em países como Tailândia, Camboja e a Índia, certo? Aqui no Brasil, esse tipo de teatro é pouco conhecido. Segundo a lenda, tudo teria começado na China, o teatro de sombra. Um imperador chinês estava triste com a morte de uma de suas bailarinas preferidas, então ordenou ao mago do castelo que a trouxesse de volta ou ele seria enforcado. O mago, então, teve a ideia de confeccionar uma silhueta de bailarina, usando a pele de um peixe. Depois, ele pediu aos serviçais do reino que colocassem uma cortina branca no jardim do palácio. Na hora da apresentação, usando a luz do sol como fonte
e ao som de uma flauta, o mago fez surgir aí a imagem de uma bailarina para a alegria aí do imperador. Segundo a lenda, essa teria sido aí a forma como surgiu o teatro de sombras. Como vocês puderam perceber, na aula de hoje a gente viu 3 formas diferentes de apresentações teatrais. A gente viu aí o teatro com bonecos, vimos também companhias teatrais que utilizam determinados temas para fazer suas apresentações e por último aí a gente viu o teatro de sombra, que ainda não é muito conhecido no Brasil, mas que é muito bonito, as apresentações do teatro de sombras.